Ótimo. Então, gente, primeira pergunta importante para a gente iniciar essa aula. Vocês lembram do assunto? Vocês lembram do que a gente estava conversando antes da gente entrar para as férias? O que a gente viu? Sejam sinceros, por favor, quero sinceridade. Sobre saúde, segurança no trabalho. Certo, ok. Mas o que é mais específico? Sobre os riscos, né? Os riscos físicos e os riscos... Eu tô querendo lembrar agora da palavra, que é... Ah, meu Deus, agora me esqueci a palavra, professora. Eu sei que riscos físicos, químicos, biológicos, e o que começa com E, que agora não... Ergonômicos. A gente também viu sobre a caracterização do acidente de trabalho, não foi? Isso. Como se dá o acidente de trabalho. A gente viu a respeito das medidas de proteção individual, proteção coletiva, né? Vimos isso. Vimos também sobre acidentes e incidentes. E acidentes de trajeto, nós também vimos. Aí fecha essa parte desse assunto. Aí a gente vai para a parte do lazer, né? Da saúde, do ambiente de trabalho, da importância que tem a respeito, como a gente conversou naquele último encontro, do ambiente ele ser o mais equilibrado possível para a gente poder estar desempenhando as nossas atividades, não é isso? Que onde a gente pudesse, por exemplo, ter uma dinâmica em grupo para poder quebrar essa tensão, né? E fazer com que a gente possa produzir melhor, não é isso? Os espaços de tempos que a gente pode ter em relação à questão, justamente para quebrar a pressão, as exigências, né? Porque é um ambiente que tem muita tensão, tem muita cobrança, de certa forma acaba se respingando na gente, como profissional, como pessoas que estamos ali para produzir, não é isso? Para dar resultado. Então, o que vai ser interessante em relação a essa prova, pessoal, é que o que eu mais coloquei nela foi os conteúdos da primeira apostila, porque eles são as questões mais essenciais para a parte da nossa disciplina sobre saúde ocupacional, tá bom? E sobre segurança no trabalho. A questão dos acidentes de trabalho, a questão justamente quais são os tipos dos riscos ambientais que podem ser ocorridos em nosso ambiente de trabalho, a gente ficar muito atento em relação a isso, porque vai chegar em um determinado momento que a gente vai precisar reconhecer esses riscos, esses ambientes, certo? Então, eu procurei explorar mais essa questão da prova em relação a essa primeira apostila. Então, dica de ouro, pessoal, quando forem estudar, leiam bastante a primeira apostila. Tem muitas, são 10 questões. Eu acredito que a grande maioria dessas 10 questões são em relação a essa primeira apostila. Foquem a sua leitura em relação à questão sobre acidentes de trabalho. A gente tem a necessidade, por quê? Porque vocês não estão no curso de segurança no trabalho. Vocês estão no curso de técnicos, né, de administrativos, certo? Então, a minha forma de cobrar vocês em relação a isso é justamente pelos conceitos, porque a minha intenção é fazer com que, pelo menos, quando a gente encerrar essa disciplina, quando a gente encerrar hoje essa disciplina, fechou? Eu quero, pelo menos, que você tenha uma ideia a respeito do que pode acontecer em uma situação de acidente de trabalho. Como a gente pode prevenir isso, não é isso? Nós sabemos que uma empresa, ela precisa ter um plano de gestão de segurança no trabalho. Esse plano de gestão, ele precisa atender a todos os funcionários, do RH, do engenheiro, se for uma construção civil, do gerente, a todos os corpos dos funcionários, né? Atender toda essa demanda. E a gente sabe que a cada área de trabalho, a gente vai ter uma escala de risco diferente.
Não é isso? Correto? Isso mesmo. Né? Porque, assim, a gente sabe que o risco de uma pessoa que está, por exemplo, é vigilante, certo? Fica ali, na guarita, observando, liberando as entradas do pessoal, né? Fazendo aquele processo de fiscalização. É um risco que é totalmente diferente para, por exemplo, aquela pessoa que está no escritório, certo? Que tem o quê? Computadores, que pode ter impressoras, várias impressoras ou vários computadores, ou aquela pessoa que pode estar trabalhando dentro de uma cabine de máquinas. Então, a cada ambiente que a gente chega, a gente observa que a gente tem riscos e escalas de riscos diferentes. A ideia é justamente isso. Eu quero o quê? Eu quero que vocês possam reconhecer esses riscos, possam identificar e distingui-los, cada um. A gente tem um risco físico, tem um risco químico, o risco biológico e o risco ergonômico, certo? Andréa, beleza, tem esses riscos, mas como fica a situação desse risco ergonômico, né? Porque a gente falou muito a respeito desses outros riscos ambientais e o risco ergonômico, por exemplo, a gente fez uma breve leitura a respeito dele. Esse risco ergonômico, ele é um dos riscos mais presentes que a gente tem no nosso ambiente de trabalho. A gente começa a observar necessariamente ele, não precisa a gente nem estar em nosso ambiente de trabalho. A gente precisa somente estar em casa. A dona de casa, com certeza, sente muita dor na coluna, sente muita dor no pé, no calcanhar. É isso por quê? Justamente pela forma como a gente elabora as nossas atividades, certo? Eu não posso pegar um peso, por exemplo, um garrafão de água mineral, né, de qualquer forma. Da mesma forma, é a pessoa que está trabalhando no almoxarifado, que está trabalhando no depósito, que ele não pode fazer esse manuseio de qualquer forma em relação a essa carga. Então, o risco ergonômico ele está muito mais presente na forma como a gente vai estar elaborando a nossa atividade, como a gente elabora e desempenha as atividades nos campos administrativos. Por exemplo, quem fica trabalhando em um escritório, que fica muito atento em relação à questão do computador, trabalha diretamente com o computador, certo? Ele não pode ficar muito tempo exposto à questão da tela, não é isso? Pela questão da iluminação, da luz da tela do computador em relação aos nossos olhos, da questão da digitação, porque a gente tem que fazer pausas, a gente tem que sentar de forma correta, né? A direção do computador ele deve estar numa altura adequada para a gente poder elaborar a nossa atividade. Da mesma forma que a questão da cadeira, ela nem pode estar muito baixa, nem pode estar muito alta. Então, a questão desse risco ergonômico, ela vem justamente para poder entrar nesse aspecto da forma como eu estou elaborando a minha atividade. Alguma dúvida aí? Professor, isso também pode acontecer muito em academia, não é? Pode sim, principalmente quando você está pagando muito peso. Dependendo da maneira que você pega, né? Exatamente, por isso que a questão de postura é essencial. Tá em tudo, tá em tudo. A coluna, se você tem um problema na coluna, vai afetar toda a sua estrutura do corpo, né? Eu, particularmente, eu tenho um problema de coluna terrível quando eu estou nas minhas crises. E olha, pronto, por exemplo, a minha situação de trabalho, eu fico muito tempo em pé. Às vezes, quando eu oscilo muito entre estar em pé e ter que estar me abaixando para pegar as coisas, né? Então, isso já me deixa muito tensionada, me cansa muito. E minhas crises de coluna, quando vem, coisa de louco, né? Então, a gente tem que justamente fazendo... Sobre a questão da academia, eu posso falar com mais propriedade, que eu sou metida marombeira. Ah, sim! Aí, realmente, a postura na academia é essencial. Eu já tive algumas dores causadas por exercícios, né? Quando você pega muito peso, a coluna dói, entendeu?
Na época que eu fazia academia, eu ficava muito preocupada, antes da pandemia, né, gente? Porque depois da pandemia atrasou tudo. Aí eu ficava muito preocupada em relação a isso, porque assim, eu não posso pagar muito peso, então eu tinha que dizer para o meu treinador, não, né? Tenha calma aí no peso, porque eu não posso pegar muito, veja se a forma como eu estou manuseando. Um cinto que quando a gente está pegando muito peso, né, a gente tem que colocar um cinto para deixar a coluna no lugar dela, entendeu? Para ela não se movimentar o mínimo possível. Isso, já vi isso aí. Então, é justamente isso. Quando eu pego essa situação, por exemplo, desses riscos ergonômicos, e eu levo ela, por exemplo, Andréa, mas e aí? Como é que a gente resolve isso? Né? Como é que eu vou discutir isso? Pessoal, geralmente, está justamente nessas práticas que a gente tem das medidas de prevenção do risco de forma coletiva, certo? Porque, primeiramente, o que vem antes? Né? O pessoal fala muito sobre o EPI, mas o que vem antes? O EPI é a opção final que nós temos em relação à prevenção dos riscos ambientais. É a última opção. Antes vem justamente a questão coletiva, dessa segurança coletiva, ok? Porque eu vou ter que deixar o meu ambiente adaptado para as atividades, eu vou ter que treinar os meus funcionários adequadamente para desempenharem as atividades que eles têm que desempenharem. Avaliei o máximo que eu pude ver em relação a esse desempenho deles, a forma mais adequada para eles realizarem a atividade. Verifiquei a situação em relação à questão de sinalização do chão, se é um chão que ele é apropriado realmente para as pessoas, certo? Porque a gente sabe que tem chão que a gente está andando e está escorregando, né? Não é um derrapante. Por exemplo, eu, sábado, estava indo para o supermercado, de repente o tempo fechou, começou a neblinar, né? E eu já estava ali na praça Getúlio Vargas, e o bafo já estava tão grande, e eu estava tentando andar mais rápido, se eu andar mais rápido aqui, eu caio. Por quê? Porque o chão daquela praça é escorregadio, né? Eu até disse que esse chão ele não é adequado para isso. Como é que fazem um chão que quando bate a água, você quer agilizar as passadas, não pode, porque você pode cair, entendeu? Então, assim, quando a gente observa esses ambientes e a forma que eles vão estar trazendo essa segurança para a gente vai começar a entender que, beleza, é obrigatoriedade. É a obrigatoriedade de quem, André? Do empregador. O empregador ele tem essa obrigatoriedade de fazer com que esse ambiente ele seja o mais adequado possível. Porém, a gente sabe que risco ambiental, que acidente de trabalho, não é uma coisa que a gente consegue combater 100%. Né? Tenham isso sempre em mente. A questão do acidente de trabalho ou dos riscos dos ambientes de trabalho não é uma coisa que a gente vai conseguir por exemplo, pronto, resolvi 100%, aqui não vai acontecer. Não, gente, a gente ameniza, a gente minimiza os riscos, entendeu? Mas a gente sempre vai correr, nem que seja 10% a 5% do risco que ocorra ali um acidente de trabalho, okay? Que pode ser letal, que pode diminuir a questão da realização das nossas atividades, a gente perder um braço, a gente perder um dedo, a gente perdeu uma perna, ok? Então, um acidente de trabalho é isso. Aí, como é que a gente vai? Para resolver melhor. Aí a gente entra na segunda via, que é justamente a implementação dos equipamentos de proteção individual. O capacete, a máscara, o fone, a touca, certo? A farda. Então, quando eu implemento os equipamentos de proteção individual, que é obrigatoriedade. Vejam só, equipamento de proteção individual é por obrigatoriedade do empregador disponibilizar ele para o funcionário. Aí, se eu perguntar, de quem é a responsabilidade de disponibilizar o EPI? Do empregador. Aquele cara que está contratando você, que está assinando a sua carteira.
Agora, você tá lá com capacete, você tá com fonezinho de ouvido, você tá com a sua touquinha. É responsabilidade de quem de cuidar? É do empregador ou do empregado? Do empregado. Olha só, não deixou eu terminar. Muito bem. Então, é responsabilidade de cuidar do EPI, do zelo, é do empregado. Você, por exemplo, a questão do protetor auricular. Aquele que você pega e coloca no ouvidozinho, que nem esse fone. Ok? Você não vai estar pegando o seu equipamento de proteção individual e disponibilizar ele para outra pessoa que naquele momento vai estar realizando aquela atividade e não tem. Por quê? Gente, é um equipamento de proteção individual, é meu. Só eu posso usar. Certo? Eu não posso emprestar. Porque se de repente a gente emprestar esse equipamento de proteção individual, como? Então é uma questão de higiene também, né? Exatamente. Era que eu ia dizer. É questão de higiene, porque muitas vezes. Professora, ele pode utilizar o equipamento e danificar, né? E pode danificar o equipamento e pode transmitir doenças, certo? Então, essa responsabilidade de cuidar do zelo é do empregado. A responsabilidade em disponibilizar, liberei equipamento e a manutenção, né? Essa manutenção que eu falo é o seguinte: a touca já está toda furadinha, não funciona mais, não está atendendo às necessidades, troca. Responsabilidade do empregador. Agora, cuidar da higiene é nossa. Como? Oi. Minha menina teve um problema auditivo. Sério, isso foi 30 dias de tratamento com antibiótico. Por uso de compartilhado de fone de ouvido. O médico disse, olha, é uso pessoal, e isso você ainda tem que ter higiene adequada, tem que guardar corretamente, não é jogar dentro de uma bolsa que é o que a gente faz, né? Enrola, joga dentro de uma bolsa, joga em cima de uma mesa, joga em qualquer canto. O problema todo dela foi do fone, que levou a bactéria para o ouvido dela e ocasionou todo esse procedimento aí que ela está sofrendo. Não é diferente com o equipamento de produção individual. É do mesmo jeito, exatamente. Porque o próprio nome diz muito, é individual, só eu posso usar, eu não posso estar compartilhando ele. É responsabilidade minha. Agora, por exemplo, não presta mais, tem que trocar. A responsabilidade de quem vai estar fornecendo esse equipamento já é do empregador, ok? Se não tiver, tá errado. Multa, ok? Então, gente, diferenciar isso. E é dentro dessa dinâmica que a gente vai vivenciando em relação a esses ambientes de trabalho, a forma como é feito, tudo. Pessoal, é uma coisa que ela acaba se esbarrando com muitas outras frentes, né? Por isso que a gente diz que é um plano de gestão, que é um plano que ele vai estar levando o processo do gerenciamento do ambiente de trabalho. Eu vou estar administrando o meu ambiente de trabalho, ok? Por isso que, quando eu estou falando a respeito da minha ergonomia, eu não posso, de forma alguma, desmerecer e desclassificar a parte da questão dos riscos ambientais, porque quando eu identificar gente, eu preciso identificar os riscos ambientais, porque ao identificar esses riscos ambientais, eu vou organizar a minha parte externa, então, minimizar os riscos de forma coletiva e, em seguida, individual. Mas aí eu preciso conhecer eles, porque só assim eu vou poder editar qual vai ser o tipo de EPI que vai ser necessário, a frequência em relação à questão dos exames que devem ser feitos, né? Porque a gente faz alguns exames na hora de entrar, né? A gente faz o exame admissional e a gente faz o exame demissional. São dois exames importantíssimos que a gente realiza, justamente para evitar com que a gente, por exemplo, entrei na empresa, não tinha nenhum problema de audição. Passei pelo médico, ele verificou,
Porém, todavia, entretanto, eu fui trabalhar em uma área que tem muito barulho, que eu estou exposta a muito barulho. E aí eu comecei a perceber, assim, sentindo uma pressão maior em relação à questão dessa região aqui do ouvido, né? Sentindo um pouquinho mais de dificuldades. Aí, passei pelo médico. O médico constatou que eu estou tendo perda auditiva. E aí, a responsabilidade de quem? Isso é uma doença ocupacional. Uma doença que eu desenvolvi a partir do momento que eu estava realizando as minhas atividades. Responsabilidade da empresa, correto? Não é uma doença que eu fui adquirida quando eu estava realizando o meu trabalho. Como é que eu sei disso? Como é que eu posso provar isso? A partir do momento que eu fiz o meu exame admissional, a partir do momento que eu entrei na empresa, a partir do momento que eu fui admitido pela empresa. Então, eu tenho esse acompanhamento. Então, quem trabalha, como, por exemplo, trabalha com máquinas pesadas, que trabalha com caminhão, com trator, nas betoneiras, que estão expostos ali diretamente à questão da vibração, dos ruídos, que é um risco físico, ok? Risco físico, eu vou perceber que eu estou tendo essa perda auditiva. E aí, o próprio médico do trabalho, ele vai dizer assim, ó, a cada 2 meses, 3 meses, você vai ter que ficar fazendo exames para verificar a questão da sua audição, saber se está diminuindo, certo? Saber se está estável ou quanto está diminuindo. Quando eu saio e me desligo da empresa, está tudo bem comigo, eu recebo um atestado de saúde ocupacional, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Então, quando eu tenho tudo isso documentado, tudo isso fazendo parte do meu plano de gestão, gente, eu consigo aplicar bem a questão da segurança do trabalho, como propiciar uma coisa que é muito importante nesses ambientes, que é a segurança, né? A gente ter essa sensação e esse sentimento de segurança, ele é importantíssimo para o nosso ambiente de trabalho, para você trabalhar melhor, para você saber que você vai estar de alguma forma ou outra amparado. Né? Então, por isso, assim, que a gente precisa tanto compreender sobre essas demandas. Hoje, independente do ambiente que você esteja trabalhando, independente da sua área, a gente precisa entender isso. A necessidade que isso tem, porque isso afeta a nossa saúde, isso afeta a nossa vida. Certo? Então, a gente precisa estar de acordo com isso. Aprender, reconhecer, inclusive para exigir, que é muito importante. A gente encontrar uma anormalidade, a gente apontar essa anormalidade e dar uma sugestão de melhoramento, gente, vocês estão conseguindo dar segurança para vocês como para as pessoas que estão ao entorno. Tá? Por isso que é importante. Alguma dúvida até aqui? Como é que tá? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Tudo tranquilo, né? Vocês viram o vídeo que eu pedi para Vitor disponibilizar? Eu não vi, na verdade, Só foi eu. disponibilizado. Foi, eu coloquei no grupo. É porque eu também... Eu coloquei um pouquinho atrasada. Acho que foi a semana passada. Mas é porque... Mas vocês podem assistir. Não tem nada, não. É bom, assim, porque eu recomendo ele. Porque é uma cadeia de eventos que ocorrem, que vão justamente influenciar em tudo na vida. Você viu o vídeo, Vitor? Eu vi só uma parte, professora. Você quer explanar até onde você viu? Até para eu ter a impressão do que você achou? Eu achei interessante, professora, aquela distribuição, né? De onde ele vem até onde chega para a gente. É bastante interessante, assim, porque a maioria das vezes que a gente olha um produto, né, a gente não olha de onde ele começa. A gente vê, por exemplo, um arroz ou
ou alguma coisa, a gente não percebe de onde ele vem, de onde ele está saindo, o que foi feito para ele chegar daquela maneira até você. E, tipo assim, desperta muito essa curiosidade. Com certeza. É porque a gente é muito acostumado a pensar somente no ponto de chegada, né? Cheguei até aqui, beleza, vou consumir. Mas a gente não tem a historicidade do que está por trás, todas as fases que estão por trás. E cada fase afeta a nossa vida. Né? Principalmente, professor, perdão, desculpa aí. Não, pode falar. À medida que a gente fala, a gente vai lembrando, né? Uhum. Tipo, principalmente o descarte, né? Porque a gente pensa só no começo, muitas vezes. Às vezes a gente tá pensando no começo, como foi que esse produto chegou aqui? E o descarte, para onde é que ele foi depois que eu utilizei? Isso também é muito importante, né? Uma das coisas que o vídeo também abordou, se eu não me engano. A gente tira como, por exemplo, a questão do descarte final, por exemplo, dos... Eletrodomésticos. Eletrodomésticos, eu estava pensando sobre os insumos de hospitais. Sim. Porque eles são, os insumos de hospitais, eles são de uma classe muito especial. Eles não são qualquer descarte. Até porque, vê só, a gente tem risco físico, né? Pela questão, às vezes, do contato, a gente se machucar, não é isso? Com a seringa, por exemplo. A gente tem um risco biológico, porque pode ter alguma bactéria, algum vírus ali, e a gente ser contaminado justamente devido ao risco físico. Então, a gente tem isso também. Nós temos... Oi? Tem o químico também, né, professora? A gente tem um risco químico, né? Então, só nesse tipo de insumos, a gente tem a escala dos 3 riscos, né? Esses insumos a respeito dos de hospitais. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, ele é incinerado. Se junta, né? Coleta eles, e esses insumos, esses resíduos, porque aí ele não é resíduo, ele já é um rejeito. O resíduo é ainda aquilo que pode ser aproveitado, que é o caso das baterias, como, por exemplo, é o caso em relação à questão dos computadores, dos eletrodomésticos, a gente pode ainda reaproveitar ele para alguma outra coisa. Então, ele é um resíduo. O rejeito não, o rejeito já é aquilo que não serve para porra nenhuma, não presta para nada. E aí, o que acontece? Ele, por ser especial, ele vai ser incinerado. Né? Então, essa cadeia, quando a gente avalia ela, a gente observa o quanto isso afeta a nossa vida, certo? Como a gente teve a última aula, a gente falou sobre a questão dos trabalhos, da nova forma de escravidão no Brasil, não é isso? E era justamente as pessoas, elas trabalhando nesses ambientes que são ambientes totalmente insalubres, que eles não recebem salário, muitas vezes trabalham apenas para pagar onde tem para dormir e o que tem ali para comer, certo? Então, essa nova forma de escravidão, ela acontece muito frequente e a gente observa nesse ambiente justamente muitas preocupações em relação à questão da saúde e segurança do trabalhador. Aí você pega aquela pessoa que está trabalhando nesse ambiente para produzir alguma coisa e que, por exemplo, isso que foi produzido, ele vai ser vendido lá na 25 de março, lá em São Paulo, bem baratinho. E a gente acha bom, porque é barato. E a gente pode comprar. Não é isso? Mas a gente não se pergunta por que é tão barato. De onde é que vem esse preço? Os insumos que são utilizados no processo de produção, a mão de obra, para onde fica. Então, quando a gente começa a alocar essas questões, a gente percebe que a situação ela é bem maior do que a gente, na verdade, conhece. Que é o que eu digo que é o que está por trás, né? O que a gente não consegue ver. A gente só vê o produto lá fabricado, finalizado. Mas as fases para chegar até aí, a gente não sabe. Porque muitas vezes tem a extração inadequada dos recursos naturais, que isso vai acarretar problemas não só para o meio ambiente ali,
nutricionais para o próprio equilíbrio do ecossistema. A gente percebe que a maioria dessas pessoas que trabalham nessas situações, trabalham em situações de riscos, que não têm os equipamentos de proteção individual, que não têm as medidas de segurança coletiva, que não recebem salário, que estão em ambientes insalubres. Então, gente, esse vídeo eu recomendo todos assistirem, porque a gente consegue ver ele em uma escala muito maior em relação às coisas. Eu achei ele muito didático, e é um vídeo que ele sai dessa zona de conforto que a gente tem somente da nossa área, somente do curso que a gente está realizando, e a gente vai para outras áreas. Oi, Vitor. Professora, a senhora já ouviu falar sobre o Lago Carachai? Não. A senhora estava falando sobre destinação final, aí eu me lembrei do Lago Carachai, e foi um lago em que, agora não me engano se foi na Rússia, acho que foi na Rússia, não foi na Ucrânia não, estava confundindo, foi na Rússia, em que uma indústria lá, né, começou a despejar resíduo químico nesse lago. E por longos anos, né, se eu não me engano, inclusive ele ainda, em termos de radiação, ainda vence Chernobyl. Nossa, ei, tenso, viu? Tem a cidade mais poluída, com o ar mais poluído, é aquela que fica na Índia. É uma cidadezinha da Índia. Que é justamente, ela é tão poluída porque a principal atividade dela é por meio da extração do carvão mineral. E aí, você chega qualquer hora lá é tudo cinza. Cinza. O ar é todo poluído, né? Então, essa atividade, além de estar trazendo prejuízos para o meio ambiente, está prejudicando a própria população e as pessoas que estão desenvolvendo essa atividade. Existe, e no tempo que a gente vive hoje, em pleno século XXI, com as leis que a gente tem, minha gente, cara, a gente fica atrasado, a gente está atrasado, é como se isso não existisse, é como se as normas regulamentadoras, a questão da saúde do trabalhador não existisse. É uma situação tão pior quanto era, por exemplo, durante o século XVIII, durante o período da Revolução Industrial. Professora, sabe por que muitas vezes acontece essa questão das pessoas não questionarem essa parte, né, da produção, de todo o final do produto chegar para o consumidor? Porque a cultura em si, ela não ensina isso, não. Ela gera, assim, do meu ponto de vista, existe uma maquiagem, aquela coisa linda de apresentar que o produto veio da China porque é mais barato, porque lá se produz em grande escala, mas ninguém procura saber que grande escala é essa, por que motivo, tudo isso, entendeu? Só vê a coisa bela, a parte bonita, né, que é apresentada. É a mania, é o risco é o nosso erro, na verdade, né? Por isso que a gente tem que realmente, assim, é como assim, a gente sair dessa zona de conforto que a gente está e a gente procurar entender o que está além. Vocês, como, por exemplo, gente, um conselho, vocês estão terminando o curso agora, estão pertinho, né? Estão bem pertinho. Mais ou menos, eu andei dando uma olhada na grade e eu acho que a gente está com 50% já concluído, acho que faltando 50%. Eu acho que daqui para dezembro, né? Eu acho que daqui para dezembro a gente termina. Então, assim, vocês estão bem próximos de concluir, estão mais perto do que longe de concluir o curso. Gente, façam outros cursos, né? Façam cursos que somem a grade e a carga horária de vocês. Por exemplo, se tiver a oportunidade de fazerem um curso de primeiros socorros, que inclusive estava até sendo disponibilizado, né? Eu até falei com a menina de lá do primeiro socorro, porque eu pensei que estava mais direcionado para quem trabalha na área, né, da saúde. Ela disse, não, Amanda, é um curso aberto, até porque é muito bom ter o conhecimento. De fato, por isso que eu estou procurando saber se ele está aberto. Com certeza. É importante porque é um curso assim, que, de uma certa forma, é universal. É interessante todos os profissionais eles entenderem ou terem uma noção de primeiros socorros. Porque, às vezes, pode ocorrer dentro da sua casa, a pessoa está lá almoçando, de repente se engasga, e aí? O que faz? Né? Então, assim, são essas noções básicas, essas noções iniciais, que vocês vão poder estar disponibilizando. Ninguém conhece
as possibilidades do que vai acontecer em um ambiente de trabalho, os tipos de sinistros que podem ocorrerem. Então, a gente conhecer, pelo menos ter ideia de quais são as nossas primeiras atitudes essenciais para ter em relação a prestar socorro ao funcionário, ele é muito importante. Da mesma forma como, por exemplo, a questão da prevenção e combate a incêndio, né? É uma coisa que está no nosso cotidiano, pode ocorrer de toda forma. Então, vocês, não é porque é um curso somente de administração que vocês se foquem somente nisso. Busquem outros cursos, mesmo assim, esses cursos de 8 horas, 20 horas, esses cursos complementares que eles vão agregar muito ao conhecimento de vocês, ao currículo de vocês e principalmente ao profissional que você vai estar se tornando. Porque você vai estar se tornando cada dia mais um profissional completo. Eu recomendo muito, sabe? E assim, continuem pesquisando, lendo livros, artigos. Assim, o que eu gosto muito é, por exemplo, de assistir documentários. Adoro pegar uns documentários para assistir, para ver, para conhecer outras. Tem sim. O CETEP está disponibilizando esse curso, pelo menos no primeiro socorro, eu sei que ele está disponibilizando. Então, façam. É bom. Recomendo. Se não me engano, são dois, um de pulsão e esse de primeiro socorro. Isso. Aí esse outro ele está muito mais voltado para a questão da área de saúde. Técnicos. Exatamente. Técnicos de enfermagem. E para a prova. E para a prova, dica de ouro, não esqueçam, quem puder, faça isso, leiam a primeira apostila. A prova toda está ali. Então, se vocês quiserem fazer uma prova tranquila, que obtenha uma nota satisfatória, gente, a prova foi feita toda em cima daquela primeira apostila. Estou dando essa dica de ouro para vocês, porque eu sei que vocês é uma turma esforçada. É uma das turmas que mais teve participação aqui, né? Mas estiveram aqui presentes, então aproveitem, certo? E que qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, mandar um WhatsApp, tirar dúvidas, enfim, até realizar a prova, tá bom? Então, o que vocês querem mais falar? Contribuir aí com o diálogo da gente de hoje? Bem, eu já encerrei. Agradecer pela dica de ouro, né? Vamos à prova amanhã. Acho que é amanhã, né? Já a nossa prova? Já é amanhã. Eu sou ligeiro, né? Me esforçar para me tirar outro 10. Eu sou ligeiro demais. Essas aulas, que são 6 aulas, para mim é fechar o olho e abrir. No instante, começa. Mas essa é a última aula mesmo? No caso, não vai ter amanhã? É a última aula, coração. Tem não. Amanhã é a prova. Hoje é a nossa 4ª aula, certo? As 3 primeiras aulas foram para conteúdo. Hoje foi para revisão. Amanhã é prova. E a quarta-feira, quinta, né? Quinta é segunda chamada e recuperação. Entendi. Então amanhã vai ser só a prova, não vai ter aula nenhuma. Não. Hoje eu encerro aqui com vocês. Mas como eu digo, pessoal, estou encerrando aqui esse elo de ligação com vocês em relação à questão da instituição e tal. Mas meu WhatsApp vai ser sempre o mesmo. Vou estar sempre à disposição para vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirarem alguma dúvida, darem alguma sugestão. Ele está sempre disponível. Eu confesso que todos os professores pelos quais eu já tive a oportunidade e o prazer de compartilhar os conhecimentos e aprendizagens, eu estou guardando todos os contatos. Pode guardar, porque o que precisar é só... André, eu posso demorar, talvez, a responder mais ou menos em uma parte do dia ou uma partezinha da tarde, mas não desistam, insistam, porque realmente a vida é corrida. Minha vida é muito corrida. Eu já confessei que eu tenho uma certa dificuldade com o telefone, com o WhatsApp,
Mas insisto, não é porque eu quero, é porque realmente, assim, o pessoal vai falando comigo e as conversas vão ficando para baixo, entendeu? Aí, quando eu vou respondendo, aí já é praticamente, eu respondo aquelas primeiras que estão ali e no outro dia que eu vou vendo com mais calma o resto. Mas eu vou estar sempre à disposição, se quiserem criar grupos de estudo, enfim, se vocês quiserem, outra dinâmica, é só me avisar, eu vou estar participando, não tem problema, é só ajeitar um pouquinho do horário da minha agenda, avisando com antecedência. Então é isso, sim, gostei muito da turma de vocês, são pessoas maravilhosas, eu sempre guardo os meus alunos, porque eu acredito que para mim é aquela coisa assim, cada um uma sementinha que eu estou colocando e guardando para o futuro, né? Porque para que a gente possa realmente construir um mundo melhor, com pessoas melhores, e isso significa também no profissional, não deixa de ser importante. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de estar passando assim na vida de cada um, na vida de vocês. Eu levo sempre o melhor, aprendo também com cada um, porque não sei de tudo. Sou uma pessoa que estou aprendendo todos os dias, então não sei de tudo. E o que eu não souber, eu vou atrás de descobrir. E se você me perguntar, e se você souber, eu quero que você me ensine, porque eu estou aqui também para aprender. A ter essa visão de que a gente realmente aprende juntos, né? A gente leva isso para a vida. Então, eu fico muito feliz de passar mais uma vez por uma turma, de conhecer pessoas que são muito importantes para o meu profissional e para mim como pessoa. E assim, pessoal, a prova não está difícil. Obrigada, Aparecida. A prova não está difícil, a prova está boa. Certo? Leiam, pessoal, leiam a apostila. Tudo o que vocês precisam saber está lá. Tudo, certo? Então, leiam a apostila. Vocês lendo a apostila, vocês vão conseguir fazer uma prova boa. E, como eu falei anteriormente, o conhecimento de vocês vai ser construído a longo prazo. Escadinha, é um passo atrás do outro, certo? Então, é isso. Boa prova. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. E até a próxima. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau.